A história real das caçadas às bruxas é um dos capítulos mais sombrios da trajetória humana. Um tempo em que o medo, a fé cega e a ignorância caminharam lado a lado, e milhares de vidas foram destruídas. Entre os séculos XV e XVIII, uma onda de pânico varreu a Europa e as colônias americanas. Bastava um boato, uma desconfiança, e alguém era acusado de bruxaria. Mas como tudo isso começou? E por que tantas pessoas foram perseguidas, torturadas e executadas? As raízes das caçadas às bruxas estão na transição da Idade Média para os tempos modernos. Durante séculos, a Europa acreditava em magia, feitiços e forças invisíveis. Mas foi a partir do século XV que essas crenças passaram a ser tratadas como ameaça à fé cristã. A Inquisição, já ativa desde o século XIII, passou a considerar a bruxaria uma heresia grave. Em 1487, 2 inquisidores publicaram o livro Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Esse manual descrevia como identificar, interrogar e punir uma bruxa. Nele, as mulheres eram retratadas como fracas, sensuais e, por isso, mais propensas a fazer pacto com o demônio. A partir dali, a caçada estava oficialmente aberta. Mas por que a sociedade abraçou tamanha violência? Primeiro, havia o fator religioso. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica intensificaram o medo do mal e a luta contra supostos inimigos da fé. Depois, havia os motivos sociais e econômicos. Fomes, epidemias e crises devastavam aldeias e cidades. Alguém precisava ser culpado, e esse alguém, quase sempre, era uma mulher pobre, viúva, curandeira ou simplesmente diferente. E havia, claro, a misoginia. Entre 75% a 85% dos acusados de bruxaria eram mulheres. Muitas delas foram denunciadas por vizinhos, familiares ou pessoas com quem tinham desentendimentos banais. O caminho até a fogueira começava com um simples boato. Alguém adoecia, uma colheita falhava, um animal morria, e logo surgia a suspeita. Foi bruxaria. A acusação era seguida de tortura. Confissões eram arrancadas com dor e medo, e as chamadas provas eram absurdas. Marcas do diabo no corpo, a prova da água, em que a acusada era lançada em um rio. Se afundasse, era inocente. Se flutuasse, era bruxa. O destino final, quase sempre, era a morte. Por enforcamento, decapitação ou fogo. As regiões com mais execuções foram Alemanha, Suíça, França e Escócia. Na cidade alemã de Würzburg, centenas morreram em poucos anos. Na Escócia, mais de 3.000 pessoas foram executadas. O próprio rei Jaime VI escreveu um livro incentivando a caça às bruxas. Mas foi nas colônias americanas que ocorreu o caso mais conhecido. Salem, 1692. Meninas adolescentes começaram a acusar moradores de estarem possuídos por espíritos malignos. Em pouco tempo, mais de 200 pessoas foram presas. 20 foram executadas. O pânico só cessou quando as autoridades perceberam que tudo era fruto de mentiras, medo e histeria coletiva. A partir do final do século XVII, o cenário começou a mudar. O racionalismo e o pensamento científico ganharam força. Filosofias iluministas passaram a criticar os métodos cruéis dos tribunais. Governantes proibiram julgamentos por feitiçaria. Em 1782, na Suíça, ocorreu a última execução legal por bruxaria na Europa. Uma longa noite, enfim, começava a chegar ao fim. Estima-se que entre 50.000 e 100.000 pessoas foram executadas durante as caçadas às bruxas. A maioria delas era mulher, com idades entre 40 e 60 anos. Hoje, esse episódio é lembrado como um alerta. Um símbolo do que pode acontecer quando o medo domina a razão, quando o poder oprime, e quando o diferente é tratado como ameaça. A figura da bruxa, antes temida, se transformou. Ela representa hoje a mulher que resiste, que pensa, que desafia regras. Uma lembrança viva de que liberdade, ciência e justiça são conquistas e nunca garantias. As bruxas que queimaram não eram feiticeiras. Eram mães, parteiras, curandeiras, mulheres que ousaram viver fora das margens, lembrar suas histórias,
É uma forma de garantir que isso nunca mais se repita. É uma forma de garantir que isso nunca mais se repita.